Pronto. Ok. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença. A todos os docentes, professores, amigos, alunos, não? E hoje tenho o prazer de poder apresentar a professora Ana Vieira, da UFMG, bolsista produtividade do CNPq. Eu conheci a Ana mais perto desde a primeira reunião mineira, não? Foi. Pessoa muito legal, não? E bem simpática, não? E desde esses dias a gente tem se relacionado bem e uma professora que tem pesquisado bastante e nos honra hoje com a sua presença aqui no nosso seminário da UFO, tá bom? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Eu que agradeço, viu, Alonso? Estou muito contente de estar aqui. Hoje eu falei ontem, gente, amanhã eu vou estar lá em Uberlândia, só que é no virtual. E, de fato, eu nunca fui presencial, tá? Só para espetar. Mas eu adoro a oportunidade de estar com vocês e a gente estar junto aqui. Eu acho que essas ocasiões, né, como essa, esses encontros, assim, mesmo sendo virtual, né, quando a gente mistura algumas pessoas um pouquinho mais experientes com o pessoal mais jovem, eu acho que é excelente. Assim, são ocasiões muito boas que a gente tem para oportunidades boas para fazer trocas, né? E particularmente eu fico muito preocupada com o futuro. Então eu gosto de ter jovens na minha plateia. E bom, eu acho que essas oportunidades são muito boas. Então, obrigada por ter me convidado para esse seminário, tá? Vou compartilhar aqui, então, finalmente. Tá ok para vocês? Sim. Okay. Bom, gente, então, eu decidi fazer o seguinte, na verdade, essa apresentação aqui, que eu chamei resultados recentes sobre PI álgebras com evolução graduada, porque tem sido os objetos com os quais a gente tem trabalhado aqui na UFMG, e aí eu queria aproveitar para fazer um pouquinho de propaganda da área, de modo geral, tá? Da área de PI teoria, que tem se desenvolvido de maneira muito interessante no Brasil nas últimas décadas. E essa oportunidade, então, eu não vou fazer uma palestra vou tentar não ter muitas tecnicalidades, quer dizer, eu não vou fazer demonstrações, não vou só explicar os objetos com os quais a gente trabalha e falar quais são os resultados, mas sem grandes detalhes, tá? Então, quem estiver interessado depois da apresentação e quiser me perguntar alguma coisa, eu posso passar as referências para que a gente possa conversar, tá bem? Bom, então, como eu disse, né, a gente vai falar sobre PI álgebras, então o objeto principal é uma álgebra, e a gente trabalha com álgebras sobre corpos de característica zero. O que significa isso? Na verdade, eu tenho um espaço vetorial que é um anel. Então, a multiplicação do anel tem que ser compatível com a multiplicação do escalar, tá? Então, isso simplesmente é o que a gente chama de uma PI, de uma álgebra, né? E exemplos particulares aqui são as álgebras de matrizes e álgebras de matrizes triangulares superiores, que são álgebras de dimensão finita, né? A dimensão de uma álgebra, naturalmente, é definida como a dimensão dela como espaço vetorial. Aqui eu coloquei um exemplo de uma álgebra de dimensão infinita que é bastante importante na PI teoria, que é a álgebra de Grassmann. A álgebra de Grassmann ela é definida basicamente a partir de um conjunto infinito de geradores aqui como álgebra, né? Que tem uma relação de anticomutatividade. Então, na verdade, a base dessa álgebra é formada por produtinhos de elementos, desses elementinhos aqui, que a gente pode considerar ordenados por causa dessa relação. Tá? Então, você tem uma quantidade infinita de elementos na base, e a gente tem uma álgebra de dimensão infinita, que é a álgebra de Grassmann. Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar uma álgebra e substituir os elementos de um polinômio, substituir as variáveis de um polinômio por elementos dessa álgebra. Bom, esses polinômios a gente que vai considerar são polinômios em variáveis não comutativas, né? Então, como, por exemplo, esse polinômio aqui, que é o polinômio comutador de peso 2, isso aqui, se eu tivesse com variáveis comutativas, seria o polinômio nulo. Na verdade, é o polinômio comutador de peso 2 que pode ser estendido recursivamente por um comutador de peso arbitrário. Ok? Um polinômio importante também na PI teoria é o chamado polinômio standard de grau n. Então, o que a gente faz? A gente pega n variáveis, de x1 até xn,
e faz uma bagunça nelas, né, de todas as maneiras possíveis. Considera todas as permutações do grupo simétrico SN e permutando aqui as variáveis. Então, os monômios são essas variáveis em todas as ordens possíveis, e o coeficiente do monômio é mais um ou menos um, dependendo do sinal da permutação, né, se é par ou é ímpar. Esses exemplos que eu dei aqui são polinômios multilineares, né? Os polinômios, eles têm, em todos os seus monômios, cada variável aparecendo e aparecendo apenas uma vez. Observa aqui que, por exemplo, o polinômio standard de grau 2 é exatamente o comutador de peso 2, né? Que a gente tem aqui. Como eu disse, o que a gente quer fazer? Eu quero pegar um polinômio desse tipo e substituir as variáveis por elementos da álgebra. Se isso sempre se anular, a gente diz que a gente tem uma identidade polinomial da álgebra, e se existir um polinômio não nulo nessas condições, a gente tem uma PI álgebra. Então, por exemplo, pega essa álgebra daqui, uma subálgebra da álgebra M2. São matrizes particulares. Esse conjunto de matrizes aqui forma uma álgebra comutativa. Então, satisfaz o polinômio comutador, os elementos comutam. Mas isso não é verdade para qualquer matriz, né? A gente tem matrizes que não comutam. Então, esse polinômio não é uma identidade para M2. Mas a gente pode obter uma identidade para M2 a partir pensando no comutador. De que forma? Se eu pegar duas matrizes em M2 e fizer o comutador entre elas, a gente vai obter uma matriz de traço zero. Como a gente obtém uma matriz de traço zero, a gente sabe, né, fazendo as continhas simples, que o quadrado dessa matriz é uma matriz escalar, múltiplo da identidade. Então, essa matriz resultante vai comutar com todas as outras. Ou seja, eu tenho que esse polinômio agora é um polinômio é uma identidade polinomial para M2. Bom, esses exemplos que eu coloquei, observa, estão dentro de álgebras de matrizes, são álgebras de dimensão finita, e isso não é uma particularidade. Qualquer álgebra de dimensão finita é uma PI álgebra, porque você pode provar que ela satisfaz o polinômio standard de grau 1 a mais da sua dimensão, né? Se ela tem dimensão n, ela satisfaz o polinômio standard de grau n mais 1. Então, qualquer álgebra de dimensão finita é PI álgebra. Mas a álgebra de Grassmann é um exemplo de uma álgebra de dimensão infinita, que também é uma PI álgebra. Os elementos da álgebra de Grassmann são combinações lineares, né? Como eu disse, de produtinhos de coisas assim. Então, você tem produtinhos de uma quantidade par, produtinhos de uma quantidade ímpar. Quando você pegar dois elementos da álgebra de Grassmann, você tem que cada um deles é decomposto, né, com uma soma de um elemento, de uma coisa que tem só pedacinhos pares, monômios pares e monômios ímpares. Quando você faz o comutador entre eles, você obtém exatamente isso daqui. Por quê? Porque todos os pares vão comutar com todo mundo, né? Na verdade, esse espaço vetorial aqui, o G0, ele é exatamente o centro da álgebra de Grassmann, tá? Com isso, você vai obter um elemento novamente aqui, né? O produto de dois ímpares vai dar um par. Então, isso daqui é uma identidade da álgebra de Grassmann. Então, uma identidade é um polinômio de grau 3. Desculpa, o comutador de peso 3, tem o grau 3. Bom, um pouquinho da história, né, da PI-teoria. Na verdade, polinômios invariáveis não comutativas, que se anulavam sob substituição de elementos de uma álgebra fixada, eles já aparecem nos trabalhos de Den e Wagner lá no início do século XX, nos anos 20 e 30, por aí. Mas eles ficaram esquecidos, esses trabalhos, ninguém mexeu mais nada, até que Jacobson e Kaplansky começaram a trabalhar e se preocupar o que aconteceria com a estrutura de uma álgebra caso ela fosse uma PI álgebra. Se ela satisfaz uma identidade polinomial, como é que é a estrutura dessa álgebra? Então, esses resultados de estrutura foram os que iniciaram, basicamente, o estudo da PI-teoria, mas logo em seguida, o teorema de Amit-Surlevitsky, né, que garante que a álgebra de matrizes K por K satisfaz o polinômio standard de grau 2K, transformou um pouco a PI-teoria. Observa que a gente já sabia que a álgebra de matriz K por K, por ser uma álgebra de dimensão K quadrado, satisfaz o polinômio standard de grau K ao quadrado mais 1. Mas aí agora a gente tem uma baixa aqui no grau, né, do polinômio standard que anula a álgebra de matrizes. E aí, depois disso, o que aconteceu? Houve um interesse geral de se determinar esse conjunto. Eu quero saber quais são todas as identidades que uma álgebra satisfaz. Tá? Então, eu vou trabalhar com esse objeto que é o T ideal da álgebra, que é um ideal da álgebra livre, né? E o que você pode dizer desse ideal?
Por que ele é um T ideal? Se você pegar uma identidade da álgebra e bagunçar as variáveis dessa identidade, quer dizer, substituindo as variáveis por quaisquer polinômios, multiplicar a direita e a esquerda por polinômios, e fizer uma bagunça geral, ou seja, aplicar endomorfismos da álgebra livre nesse polinômio, ele continua sendo uma identidade da álgebra. Então, com isso, o interesse se transformou em descrever esse T ideal. Uma primeira pergunta é, será que a gente consegue obter um conjunto finito de identidades a partir das quais a gente obtém todas as outras? Essa era uma pergunta que Sfet colocou como uma conjectura em 1950, mas que só veio a ser provada, né, por um corpo de característica zero, por Kemmer em 1987. Então, Kemmer provou realmente esse ideal aqui, ele é finitamente gerado como T ideal. Mas ele não deu uma receita de como é que você faz para encontrar os geradores. Na busca de se encontrar os geradores, eu coloquei alguns exemplos aqui, a gente pode observar que, se a sua álgebra é comutativa, todas as identidades vêm a partir do comutador. O comutador é uma identidade e todas as outras são obtidas a partir dela. A álgebra de Grassmann tem como gerador do T ideal o comutador de peso 3, e a álgebra UTN, de matrizes triangulares superiores N por N, tem como gerador apenas também um polinômio, que é o produto de N polinômios comutadores de peso 2, e a álgebra M2 tem como conjunto gerador do seu T ideal esses dois polinômios aqui. Esse resultado foi dado por Drensky, nos anos 80. E aí a gente tem aquele polinômio que a gente já conhecia e a standard 4, que é dada pelo teorema de Amitzur-Levitsky. Então, bastam dois geradores para obter todas as identidades da M2. O problema é que para N maior ou igual a 3, ninguém ainda conseguiu determinar um conjunto de geradores para o T ideal da MN, né, das matrizes N por N. Ou seja, esse ainda é um problema em aberto, né? Quem tiver interessado aí pode trabalhar nele, vai, acho que ganhar alguma coisa, porque é importante na teoria descrever o ideal das álgebras de matrizes, porque, na verdade, a gente tem um resultado que diz que qualquer álgebra finitamente gerada, ela satisfaz todas as identidades de alguma álgebra de matrizes. Então, seria interessante descrever o ideal das álgebras de matrizes, né? Bom, isso está em aberto. Então, essa dificuldade fez com que Hegel introduzisse uma forma de se controlar as identidades satisfeitas por uma álgebra, pensando na sequência de codimensões da álgebra. Então, o que seria isso? Bom, eu estou interessada em trabalhar com identidades. Então, na verdade, eu estou interessada em trabalhar nesse conjunto. Por que eu quero trabalhar com identidades multilineares? Porque a gente tem um processo de multilinearização que diz o seguinte, olha, eu te dou uma identidade, ela não é multilinear. Mas você consegue multilinearizar essa identidade, ou seja, você consegue, a partir dela, obter uma multilinear. Então, esse conjunto, né, de identidades multilineares da álgebra é o que é interessante para a gente. A gente quer saber as identidades multilineares, porque todas as outras são consequências dela. No fundo, a gente trabalha nesse quociente, porque isso aqui pode ser muito grande. Então, vou tentar controlar esse quociente olhando para a sua dimensão, que é controlada por n fatorial, já que esse é a dimensão do espaço de polinômios multilineares de grau n. Bom, obviamente, se tiver alguém aqui embaixo, né, se a sua álgebra for uma PI álgebra, você tem algum polinômio não nulo aqui embaixo, essa sequência é limitada por n fatorial. Mas mais do que isso, né, Hegel provou que se a A é uma PI álgebra, ela é mais limitada mais um pouco do que n fatorial, ela é limitada exponencialmente. Então, a sequência de codimensões de uma PI álgebra, ela tem uma limitação exponencial. E nessa sequência que a gente está interessado, a gente tem trabalhado com resultados a respeito da sequência de codimensões em diversos contextos. Tá bom? Então, para estabelecer uma linguagem aqui, a gente vai definir o que vem a ser a variedade gerada por uma álgebra, que é simplesmente a classe de todas as álgebras B que satisfazem as identidades da álgebra A. Quer dizer, a gente sabe que duas álgebras podem ter o mesmo conjunto de identidades, né? Pode ter o mesmo T ideal, e nesse caso a gente diz que as álgebras são equivalentes. Então, na verdade, eu preciso de se eu tiver uma álgebra geradora do T ideal, qualquer outra, da variedade, qualquer outra que satisfaz as mesmas identidades dela, também é uma álgebra geradora dessa variedade.
Bom, então, o que a gente tem feito, né? As direções que a gente tem tomado é exatamente tentar fazer classificações de variedade de acordo com o comportamento assintótico das sequências numéricas associadas a ela, particularmente a sequência de codimensões e uma outra sequência que é chamada sequência de cocomprimentos. E a gente tem feito estudos paralelos com álgebras munidas de estruturas que são exatamente essas estruturas que eu vou explicar um pouquinho, que virão a ser aqui. Ok? Bom, eu queria contar para vocês como é que começou esse estudo de PI teoria no Brasil, que pelo menos foi a pesquisa que eu fiz, que eu consegui localizar. A primeira detecção que eu fiz, assim, de aparecer um pouquinho de PI teoria nos eventos daqui do Brasil foi no colóquio de 1967 no IMPA, onde o Hersen veio aqui e deu um minicurso, e ali ele pincelou um pouco sobre PI álgebras. Depois eu detectei, em 1981, novamente no colóquio do IMPA, a presença do Claudio Procesi numa sessão de álgebra, onde ele falou sobre identidades polinomiais. Ele é um dos grandes especialistas até hoje nessa área. Depois, a gente teve um minicurso na Escola de Álgebra de Diamantina de 1992, né, que foi coordenada pelo professor Michel Spira, foi a UFMG que organizou essa escola. O Von Nelson deu um minicurso sobre anéis com identidades polinomiais. Eu estava lá nessa escola de álgebra, mas eu não lembro desse minicurso, mas tudo bem. E depois eu queria também chamar a atenção que lá na USP, nos anos 90, já haviam sido produzidas algumas teses de doutorado orientadas pelo professor Luiz Perez em identidades em álgebras não associativas. Então, ele trabalhava particularmente no ambiente não associativo, que é onde eu não trabalho. Bom, eu quero chamar a atenção que no início do século XX, ali no final do século XX, início do século XXI, dois grandes pesquisadores na área vieram para o Brasil, foram o Plamen Koshlokov, que foi contratado na Unicamp em 97, e o Ivan Shestakov na USP em 99. O Plamen, logo que chegou, deu um minicurso lá na Escola de Álgebra lá de Canela, organizada pela URGS, coordenada pelo professor Miguel Ferreiro, e eu estava também nesse minicurso, que foi aí que eu comecei a paquerar, de fato, a tentar pensar, nossa, isso é muito legal, acho que eu quero trabalhar nisso, né? Porque a minha formação não é de fato nessa área. E foi muito interessante que depois da vinda desses pesquisadores, a gente começou a receber muitos convidados, visitantes internacionais, né, da área, que realmente foi aí que a PI teoria começou a ser, de fato, fortalecida aqui no Brasil. Eu destaco aqui também a participação do professor César Polsino, da USP, que interagia com o professor Jean Bruno, começou a vir muito no Brasil e trabalhar com ele. Ele também, apesar dele trabalhar, o foco dele ser na parte de teoria de anéis, ele também mexe com álgebras com identidades polinomiais. E aí, mais agora para o final do século, agora para o início do século XXI, né, a gente teve a formação de grandes centros de formação de doutores em PI teoria no Brasil, né? E eu até posso dizer que foi aí que eu comecei, em 2004, foi quando eu me aventurei a começar a orientar minha primeira aluna de doutorado em PI teoria e particularmente, a gente tem outros centros formados e, particularmente, eu destaco os dois últimos colóquios, né, do IMPA, onde a gente teve uma sessão temática especial em álgebras e identidades polinomiais. Então, a gente ocupou um espaço aí, agora acho que firmou mesmo. Bom, eu queria só destacar que as instituições no Brasil onde tem sido desenvolvido um trabalho de PI teoria com a formação de doutores, não quer dizer que seja os únicos lugares onde tem gente trabalhando em PI teoria, tem gente trabalhando em PI teoria em muitos lugares. Eu procurei, eu fui lá e pesquisei que a gente tem do norte ao sul do Brasil gente trabalhando em PI teoria, mas na formação de doutores eu destaquei essas instituições. E aqui eu chamo a atenção para a contribuição do Plamen Koshlokov, porque
a partir dos doutores formados pelo Plamen, né, que estão, por exemplo, o fiscal, lá em Maringá, o pessoal da Paraíba, o pessoal da Bahia, é gente Plamen, tá? O pessoal Plamen são ex-alunos, doutores formados pelo Plamen, que já estão formando doutores na área. Na UNB, eu destaco a presença de 3 pesquisadores que vieram para o Brasil agora no início do século XXI, né? A Irina Sviridova, Alexei Krasnikov e Viktor Petrogradsky, são eles que são os PI-teoristas lá. E aqui na UFMG a gente começou agora, a gente tem particularmente gente orientando no doutorado, eu, Rafael dos Santos e a Viviane da Silva. Bom, eu detectei aproximadamente 70 doutores formados nos últimos 20 anos no Brasil. Essa é uma coisa, eu acho que é uma conquista, e, como eu disse, espalhados pelo território de modo geral. Coloquei as fotinhas aqui dos doutores que nós formamos aqui, eu junto com o Rafael, quer dizer, a Sandra, a Viviane e o Rafael, meus primeiros alunos a serem formados. A Viviane e o Rafael comigo estão na UFMG, e a partir da Tatiana aqui, todos os demais são formados com colaboração do Rafael, ou como orientador, ou como co-orientador, né? Nós dois fizemos uma parceria que tem dado certo. Estão espalhados aí pelo Brasil, gente no Rio, gente no Espírito Santo, gente em Minas, gente em Mato Grosso, então estão espalhados os doutores por aí. Vou falar do que a gente trabalha, né? Que é exatamente controlar um pouco mais a sequência de codimensões. Então, a sequência de codimensões de uma PI álgebra é limitada exponencialmente, mas eu gostaria de limitar um pouco mais, eu queria baixar essa cota para a sequência de codimensões. Quero baixar para uma cota polinomial. Bom, a álgebra de Grassmann e a álgebra T2 não é um grande trabalho calcular o valor da sequência de codimensão, o valor da enésima codimensão para cada uma dessas álgebras. A gente vê que elas têm codimensões exponencial. Então, de fato, elas são as duas álgebras que devem ser excluídas da variedade para você garantir que você tem crescimento polinomial. Esse foi o resultado que Kemmer provou em 1979, que diz o seguinte: olha, se a sua álgebra A não satisfaz uma identidade que a Grassmann satisfaz uma identidade que a Grassmann não satisfaz, e satisfaz uma identidade que a álgebra T2 não satisfaz, sua variedade tem crescimento polinomial. Então, esse tipo de resultado que classifica algum comportamento de acordo com a exclusão de álgebras da variedade, né, particularmente para a sequência de codimensões, é o que a gente chama de resultados do tipo Kemmer. E o que a gente tem tentado fazer é estender resultados do tipo Kemmer para álgebras com estruturas adicionais. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa saber um pouquinho do comportamento da sequência de codimensões. Na verdade, quando a álgebra tem crescimento polinomial, a enésima codimensão dela é, de fato, um polinômio, tem uma expressão polinomial. Você consegue calcular em algumas situações. E a pergunta é, olha, se eu tiver um grau fixado, K, eu consigo dizer quais são as álgebras cuja sequência de codimensões é tem exatamente aquele grau K? Ou seja, eu queria saber se é possível classificar variedades de álgebras, né, a partir do comportamento assintótico da sua sequência de codimensões. Essa seria a primeira pergunta. Coloquei aqui 2 exemplinhos de álgebras de crescimento lento, N3, N4. Veja que tem uma relação aqui entre N3 e N4, né? A diagonal é tudo A, a diagonal é tudo A. O que acontece? A partir a primeira linha é livre, depois a gente vai repetindo elementos aqui nas diagonais paralelas, aqui a diagonal principal. E a gente tem uma classe de álgebras aqui, as álgebras NK, que estão na variedade gerada pela álgebra T2. Bom, essa álgebra aqui tem crescimento quadrático, o polinômio é de grau 2, e essa aqui tem crescimento cúbico. E, de fato, essas são as únicas variedades nessas condições, que foi feita a classificação dada por Gianbruno Lamattina e Petrogradsky, em 2007, onde eles determinaram, a menos de PI equivalência, né, todas as álgebras unitárias que
tem crescimento no máximo cúbico. Então, para crescimento no máximo cúbico, a gente tem quadrático, a N3, cúbico, a N4, linear, a gente não tem, álgebra unitária de crescimento linear, e tem a álgebra de crescimento constante, que é qualquer álgebra comutativa, né? Qualquer álgebra comutativa não nilpotente vai ter crescimento igual a 1, tá? Sequência de codimensões é constante igual a 1. Então, eles fizeram essa classificação e agora, recentemente, em 2021, junto com a minha aluna Maralice de Oliveira, a partir de um trabalho de mestrado dela, a gente conseguiu classificar todas as variedades de crescimento assintótico de grau 4. Então, a gente apresentou 16 álgebras não equivalentes, né, cada uma com a sua sequência de codimensões, com seus T ideais distintos, que geram variedades de crescimento no máximo, exatamente com um comportamento assintótico N a quarta. N a quinta, a gente já tem uma quantidade infinita delas. A gente não tem uma quantidade finita de álgebras com crescimento assintótico N a quinta, mas a gente apresentou as álgebras que geram variedade, onde a sequência de codimensões atingem o valor máximo e o valor mínimo do coeficiente dado na codimensão, que a gente tem uma limitação para esse coeficiente, ok? Então, esse foi um resultado com a Maralice. Bom, agora a gente vai falar de estruturas adicionais. Então, quais são as estruturas adicionais nas quais a gente vai estar interessado? Primeiro sua álgebra está munida de uma involução. Bom, o que é uma involução? Bom, é simplesmente você pegar um elementinho, aplicar uma aplicação linear, que é F linear, onde ela tem ordem no máximo 2, e ela inverte aqui, né? A B estrela é B estrela A estrela. Então, ou seja, é um anti-automorfismo de ordem no máximo 2, né? A gente só troca aqui a posição. É claro que se a sua álgebra for comutativa, você pode considerar a involução, a identidade como uma involução na sua álgebra, que é o único caso que é possível, tá? A identidade ser uma involução. E observa que quando você tem uma involução na sua álgebra, você pode decompor a álgebra na soma direta de dois subespaços vetoriais, subespaços de elementos simétricos e os elementos antissimétricos, né? Os simétricos são aqueles que são fixados pela involução e os antissimétricos, aqueles que a evolução leva ele no seu oposto, né? No seu simétrico aditivo. A outro tipo de estrutura é a estrutura de uma álgebra G graduada. Então, vou fixar um grupo G e vou considerar que a álgebra pode ser escrita como uma soma direta de subespaços vetoriais, onde cada subespaço desse está indexado por um elemento do grupo, satisfazendo essa condição. Se eu considero um elemento da componente AG e multiplico por um elemento da componente AH, ele cai no componente AGH, onde GH que é o produtinho dos elementos do grupo, né? A operação dentro do grupo. Então, se a gente tem essa condição satisfeita, a gente tem uma álgebra G graduada. Vou colocar aqui alguma informação sobre como é que a gente trabalha com álgebras graduadas, com álgebras com estruturas adicionais. No caso particular de estrela álgebra, ou seja, de uma álgebra munida de uma involução, a gente não vai mais substituir os elementos da álgebra completamente. A gente vai substituir os elementos da álgebra de acordo com a decomposição dela como soma direta de espaços simétricos e antissimétricos. Então, eu vou considerar dois tipos de variáveis. Aqui, no exemplo da álgebra M2, todo mundo conhece a involução transposta, né? A involução transposta em M2 tem como espaço simétrico esse conjunto de geradores, e o espaço antissimétrico são exatamente as aqui da diagonal secundária nessas condições. Então, o que vai acontecer? Quando eu pegar dois elementos da parte simétrica, dois elementos da parte antissimétrica, eles comutam. Então, eu substituí no polinômio que correspondente às variáveis antissimétricas. Esse comutador, num conjunto completo de variáveis, não é uma identidade da M2, né? Mas é uma identidade, o que a gente chama de uma estrela identidade, é uma identidade particular. Eu só vou substituir por elementos específicos. E a mesma coisa acontece aqui, cada elemento da parte simétrica comuta com o produto de dois elementos, comuta com o elemento formado pelo produto de dois elementos da parte assimétrica. Então, são as identidades particulares. A Jadir agora especializa o tipo de identidades, ok?
No caso de G graduado, a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Eu vou dar um exemplinho aqui no caso em que o G é o grupo de cíclico de ordem 2, onde a gente tem uma decomposição bonitinha, que é exatamente o que a gente fez lá com a álgebra de Grasman, né? A gente separou o espaço onde a gente chama de o espaço homogêneo de grau par e o espaço homogêneo de grau ímpar. No caso Z2, a operação aqui é feita módulo 2, e aí o que você tem? Você tem o que a gente chama de uma superálgebra. Da mesma forma, eu vou especializar as minhas substituições nos polinômios. Eu vou considerar polinômios com variáveis pares e ímpares, onde só posso substituir elementos de A0 aqui, só posso substituir elementos de A1 aqui. Por exemplo, o T2. Isso aqui é uma graduação para o T2, Z2 graduação para o T2. Aí você separa os elementos da diagonal na parte par, separa os elementos do radical aqui na parte ímpar, e você vê que os elementos da parte par comutam. Isso não é uma identidade geral da UT2, mas é uma identidade graduada, onde você especializa as suas substituições. Essa aqui também, o produto de dois elementos aqui, é a identidade da graduada. Bom, enfim, com esses exemplos, a gente pode entender que quando a gente está com uma G graduada de modo geral, a gente faz a mesma coisa. As substituições são feitas de acordo com a graduação, respeitando a graduação dada. Bom, aí a gente tem teoremas do tipo Kenner para esse tipo de álgebras com estruturas adicionais, porque a gente estende os conceitos de codimensões para estrela codimensões e G codimensões. Então, o que foi feito é uma caracterização de crescimento polinomial via exclusão de álgebras da variedade em cada uma dessas situações. Para estrela álgebras, para o Gianbruno e Mitchenko, 2001, para álgebras Z2 graduadas em 2001 também, o Gianbruno, Mitchenko e Zaitsev, e a Ângela Valente, em 2011, estendeu para o caso geral de álgebras G graduadas. Só chamando a atenção, quando a gente está com uma Z2 graduação, a gente tem o que a gente chama de uma superálgebra, né? Eu não falei o nome, mas é esse nome que a gente fala. Bom, resultados a respeito de crescimento lento. Gianbruno, Lamattina e Missot, em 2006, e Lamattina e Missot também em 2006, classificaram as estrelas álgebras e as superálgebras, gerando variedade de crescimento no máximo linear, ou seja, cuja sequência de codimensões é um polinômio de grau 1. E junto com Daphne Bessades, Rafael dos Santos e Maria Luísa Santos, a gente fez a classificação para estrela álgebras e superálgebras também, agora de crescimento quadrático. Então, a gente exibiu 15 estrelas álgebras e 16 estrelas superálgebras com unitárias que geram variedades com crescimento quadrático. Então, a gente contribuiu nessa direção para esse tipo de estruturas adicionais. Bom, agora eu vou misturar tudo. Eu vou pegar uma álgebra graduada, vou pegar uma involução, as duas coisas juntas, e peço que cada componente aqui homogênea da graduação seja invariante pela involução. Aí a gente tem o que a gente chama de uma G estrela álgebra. No caso em que o G é igual a Z2, a gente está com uma estrela superálgebra, porque quando o G é igual a Z2, a gente tem uma superálgebra, que é uma estrela álgebra, então é uma estrela superálgebra. Tá? Então, vamos misturar tudo. Vamos pegar uma álgebra que é G graduada com uma evolução que é uma evolução graduada, que é com isso que a gente tem trabalhado recentemente. Exemplo, pega essa álgebra aqui. Os elementos dessa álgebra de matrizes são matrizes desse tipinho aqui. Ou seja, eu tenho dois bloquinhos aqui de UT2, né, de matrizes triangulares, mas os elementos aqui se comportando de maneira específica. Eu vou colocar nessa álgebra uma involução. O que essa involução faz? Ela reflete os elementos em torno da diagonal secundária. Então, esse B vem parar aqui, tá? O D vai lá para cima e o B vai para cá. Vou fazer uma graduação onde eu separo os elementos da diagonal para estarem na parte par, separo os elementos que estão lá em cima, está na parte ímpar. Esses componentes são invariantes pela evolução. Então, a gente tem uma estrela superálgebra. Ok? Vou apresentar algumas G estrela álgebras aqui de modo geral. O G aqui é um grupo qualquer. Na verdade, quando você tem uma G estrela álgebra, a gente tem o G como um grupo abeliano, tá? É uma continha que você faz que pode garantir isso. Então, a gente apresentou 5 classes aqui de G estrela álgebras
que ao serem excluídas da variedade, geram variedade de crescimento polinomial. Então, a gente deu uma contribuição no caso de G estrela álgebras. Que álgebras são essas? Vou pegar a álgebra de grupo, sobre o grupo C2, então os elementinhos têm essa cara, né? A involução vai mandar um elemento desse tipo, ou seja, o elemento G aqui ele vai ser antissimétrico. E a graduação é trivial. O que é essa graduação trivial? Bom, na componente homogênea da identidade, eu coloco a álgebra toda. Em todas as demais, as outras componentes são todas nulas. Eu vou considerar também a álgebra FC2 com uma graduação. Canônica. O que é a graduação canônica? Cada elemento do grupo gera um subespaço e a involução vai ser a mesma. Então, eu mudei a graduação, é outra álgebra com outras identidades diferenciadas. Aqui eu tenho FCP, álgebra de grupo sobre o grupo cíclico de ordem P, onde a gente coloca a graduação canônica, a mesma graduação anterior, e a involução trivial. Aqui a involução trivial é permitida, né? Porque essa álgebra é comutativa. Essa álgebra M1 estrela, ela é aquela álgebra M, que eu apresentei para vocês, a graduação é trivial, a involução reflexão que foi dada, e basicamente para cada elemento do grupo G, você pode determinar uma álgebra MG de que forma? Colocando na componente da identidade os elementos da diagonal e na componente G os elementos da parte acima da diagonal, todas as demais iguais a zero, todas as componentes iguais a zero. E eu vou colocar também com a evolução reflexão, que a gente já viu que é uma evolução graduada. Bom, essas são as álgebras que a gente determinou a serem excluídas da variedade, cada uma aqui numa situação particular, a gente tem que considerar a ordem do grupo aqui, para que a gente tenha crescimento polinomial das codimensões. Ok? Então, esse resultado foi feito com Lorena Oliveira, Rafael dos Santos, e recentemente publicado. Bom, então aqui a gente tem também mostrado que você tem um número finito de álgebras a ser excluída da variedade para que ela tenha crescimento polinomial, e eu chamo a atenção aqui que, na verdade, a gente fez o resultado para álgebras de dimensão finita, não conseguindo ainda excluir essa hipótese, como nos casos anteriores já tinha sido feito. Só chamando a atenção, na verdade, esse resultado ele estende o caso quando G é igual a Z2, o caso G é igual a Z2, cíclico de ordem 2, a gente já havia feito, junto com Antônio Giambruno e Rafael dos Santos, em 2016, a gente já tinha caracterizado variedades de estrelas superálgebras via exclusão de álgebras da variedade, então esse estende esse resultado. E em relação a resultados de classificação para álgebras com crescimento pequeno de codimensões, eu destaco esse recente resultado, que é um artigo ainda submetido, da Daphne Bessades com a Maria Luísa Santos e o Willer Costa, no qual eles classificam as estrelas superálgebras unitárias gerando variedade de crescimento quadrático. Então, já nesse contexto, também já foi feita essa classificação. Bom, só para finalizar, eu vou simplesmente contar para vocês o que é a sequência de cocomprimentos, não vou definir formalmente, só para contar os resultados que a gente já tem. Bom, o que a gente faz? Eu considero uma álgebra e eu vou associar a essa álgebra um caractere de grupo. Esse caractere, o grupo do qual eu estou falando depende de cada estrutura. Então, por exemplo, quando você está com uma álgebra sem nenhuma estrutura adicional, é natural o grupo simétrico, né, de grau N agir no espaço dos polinômios multilineares do grau N, permutando as variáveis. Com essa ação, a gente obtém que aquele quociente, né, do PN módulo PN interseção I de A, ele é invariante por essa ação, ele se transforma em um módulo, né, sobre esse N. E a gente considera esse caractere. Basicamente, é esse o que a gente chama de cocaractere da álgebra. Bom, esse cocaractere pode ser, como ele é um caractere e a gente está em característica zero, ele fica decomposto em caracteres irredutíveis, cada um dos quais associados à sua multiplicidade. O que a gente faz? A gente considera a soma de todas as multiplicidades dos caracteres irredutíveis que aparecem na decomposição desse caractere especial e define a sequência de cocomprimentos da álgebra.
que vai acontecer, né? No caso mais simples, que é o caso sem a estrutura adicional, tem um teorema de caracterização que diz, bom, para que a álgebra tenha crescimento polinomial, eu preciso que a sequência de cocomprimentos seja limitada por constante, ok? E o que vai acontecer? Em cada uma das estruturas adicionais, a gente vai ter um grupo agindo. Então, a gente vai ter um caractere especial em cada situação, tá? Os grupos mudam, mas as definições são basicamente semelhantes. Então, os últimos resultados que a gente tem conseguido provar, junto com a Maralice Oliveira e o Rafael dos Santos, é fazer a caracterização do crescimento polinomial exatamente via a sequência de cocomprimentos, mostrando que ela tem que ser limitada por constante quando você tem crescimento polinomial. É claro que esse resultado aqui também foi feito só para álgebras de dimensão finita, e ele estende os resultados já feitos em outras estruturas, já tem resultados provados para estrela-álgebras, para álgebras graduadas. A gente tem também esse resultado com Wesley Cota e Rafael dos Santos, que classifica as variedades de G-estrela-álgebras de dimensão finita, cuja sequência de comprimentos é limitada por 3, então a gente procura cotas, né, para poder fazer essa classificação. Na verdade, o que é essa classificação? É explicitar todas as álgebras, as G-estrela-álgebras, a menos de equivalência, que tenham cocomprimento 1, 2, 3, né? Limitado por 3. Então, esse é um trabalho que estamos terminando de fazer. E com o Rafael dos Santos e a Reisla Vieira, a gente também caracterizou G-estrela-álgebras de dimensão finita, cujas, na decomposição do cocaractere, né, as multiplicidades são limitadas por 1. Todos esses resultados são extensões de resultados feitos nas estruturas anteriores. Então, a gente só está fazendo assim, a gente está subindo, né? Já sem estrutura, alguma estrutura, uma estrutura um pouquinho maior, e aí fazer a coisa crescer de um modo mais geral possível, né? Então, esses daqui são nossos atuais alunos de doutorado. Na verdade, eu coloquei a fotinha dos atuais orientandos. A gente tem a Reis, a Wesley, que eu citei aqui. O Pedro e o Antônio também estão trabalhando com álgebras com estruturas adicionais em outros contextos que não dá tempo de falar de todo mundo, tá bom? Bom, gente, eu não coloquei uma lista de referências, dizendo onde é que cada artigo, onde é que está, mas quem tiver interesse, quiser perguntar para mim, eu posso explicar com mais detalhes, mandar a lista, falar o que está acontecendo, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção. Muito bom, muito obrigado, Ana. Aqui colocando para bate-papo. Tá. Ok. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer? Eu estou vendo, Ana, que aqui tem vários tem alguns participantes da palestra, não? Dos seus orientandos, não? E Eu doutores. mandei propaganda, né? Especialistas, não? Especialistas na área. Eu falei, não, eu vou convidar, porque já que eu vou citar, vou mostrar foto, eles têm que saber que eu estou fazendo propaganda deles. Bom, a ideia era essa, era fazer propaganda mesmo da área e desses resultados recentes que a gente está obtendo lá na UFMG, que eu acho que tem contribuído bastante com a área, a gente está feliz com os resultados. Muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma pergunta, um comentário? Eu tenho. Primeiro, bom, parabéns aí, Ana, pela palestra, né? Muito legal. Dizer também que eu conheço alguns desses, meu amigo aí, de alguns deles que estão em Maringá, em São Paulo, lá no IMEC, né? Uhum. Fui aluno do plano em algumas disciplinas, acho que o Alonso também. Temos vários colegas aí que foram para essa área, né? Uhum. Não, aí, Ana, uma curiosidade, né? Aquela da parte da codimensão, né? Primeiro teve uma cota exponencial, depois a cota polinomial.
dados K e Q, por exemplo, eu sempre consigo construir uma PI álgebra com essa codimensão? Para um K e um Q ou não? Assim, não sei se trabalha com isso, né? Porque aqui a gente tem um resultado, esse resultado que eu coloquei lá. A codimensão, ela é um polinômio, aquele coeficiente da codimensão Q é um racional, e esse coeficiente líder da codimensão, ele tem uma limitação em todas as situações. Ele está no intervalo que ele pode ir, máximo e mínimo que ele pode atingir. Então, você pode ter coisas daquele K. É difícil determinar quais são os possíveis, nem todos são. Agora, os resultados que, inclusive, a gente fez com o Willer no doutorado, né, o Willer Costa, que foi um dos que eu citei, foi no caso de estrelas superálgebras, determinar as álgebras que atingissem o valor máximo e o valor mínimo possível. Para o caso quadrado, isso de modo geral, um K qualquer. Para o caso particulares, por exemplo, quadrático, a gente conseguiu todos os intermediários, explicitar uma álgebra para todos os valores intermediários possíveis, e todos eram. Então, mas tem situações em que nem todos são. Então, não é assim de, eu consigo sempre, não. Tem condições para você conseguir esses exemplos. E não são tão simples de construir, não. É meio complicadinho. Mas você pode buscar dentro das limitações dadas, né? Tem que respeitar aquela limitação, senão você não consegue controle, você não consegue exemplos, não. Mas é uma pergunta boa, porque realmente tem condições para você conseguir. Ok. Obrigado. Alguém mais? Algum comentário? Algum dos alunos que teve propaganda aí? Não, gente. Mais uma pergunta, uma curiosidade, Ana. Tem aplicação, assim, em outras áreas aí, tem aplicações que usam, né, as PI álgebras para, sei. O povo tá ficando interessado nisso aí, até eu posso falar assim. Eu não trabalho com corpos de característica finita, né? Eu trabalho só com corpos de característica zero. Também não trabalho com álgebras não associativas, só com álgebras associativas. Então, nesses contextos, o povo tem se interessado. Até tem gente que tem mais interesse de trabalhar em álgebras não associativas, porque tem mais caminhos ali a seguir do que nas álgebras associativas. Tem um povo que agora, vamos procurar ver se tem alguma interação com geometria algébrica, sabe? Com outras coisas. Por exemplo, se você trabalha com identidades polinomiais em álgebras de Jordan, identidades polinomiais em álgebras de Lie, aí são coisas que vão para outros caminhos. O meu caminho fica um pouco por aqui, só nesse ambiente aqui mais fechadinho mesmo, mas tem coisas que você pode fazer. O Plummer, por exemplo, trabalha mais com característica finita, né? E aí tem os resultados sobre corpos finitos, que aí já vira uma loucura, você não consegue controlar muitas coisas, eu acho mais complicado, mas fazem sim, faz sentido. Muito bom. Muito interessante. Bom, acho que não tem mais ninguém. Vamos agradecer mais uma vez a professora Ana. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Obrigado por todos que assistiram, nós que participaram. Agradecemos. Também agradeço a presença. O Guilherme fica interessado em corpos finitos, porque nós trabalhamos em corpos finitos. Pois é. Tem. E tem resultados que podem valer em geral, né? Independente da característica, mas tem resultados que, essencialmente, você precisa trabalhar com o corpo de característica zero. Aí não tem jeito. Você não consegue cuidar. Muito bom. Então, obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Mesmo sendo que no virtual, é sempre bom, né? A próxima da Ana tem que ser aqui presencial. Não vai ter joelho de porco, mas vai ter um pão de queijo. Vai ter outra,
Aqui tem a sessão pão de queijo, mas já faz tempo que não tem, né? Um seminário na sessão pão de queijo. Né? Pois é, não, a gente vai qualquer hora dessa. Quando ele for, eu vou. Está perto, não? O próximo coordenador nosso vai te convidar. Está aí, né? Está aí, né? Presente. Está por aí, não? Está aí. Aí, e ano que vem a gente tem um monte de evento de álgebra, hein? Vocês têm que fazer aí as propagandas, porque tá. Ah, sim. Tá. Tem a escola, né? Claro. Aí depois vai ter o colóquio latino-americano de álgebra. Onde vai ser, Ana, o colóquio? O colóquio latino-americano vai ser em Santiago, no Chile. O colóquio latino-americano de álgebra e vai ser em Santiago, no Chile. E depois vai ter o geral, né? O colóquio latino-americano de matemática. Aí vai ser aqui no Brasil, vai ser na Paraíba. Mas o de álgebra vai ser em Santiago, eu acho que vai ser legal. E vai ser na semana seguinte da escola de álgebra. Na semana seguinte a escola de álgebra. Mas já divulga, eu não vi nenhuma. Não teve ainda divulgação. Eu sei porque o Tiaba está na organização da sessão de grupos e ele me contou. Mas eu já sei, ainda não apareceu. Eles acho que estão mexendo, assim, deixando para deixar mais preparado para. Não teve, mas eu estou sabendo que é na semana seguinte da escola de álgebra, e na semana anterior da escola de álgebra tem os jovens